Dr. Ricardo Almeida era um homem de rotinas. Aos 45 anos, sua vida era uma tapeçaria meticulosamente tecida com fios de previsibilidade e sucesso. Cardiologista renomado no Hospital Santa Clara, seus dias eram preenchidos com o ritmo constante de batimentos cardíacos alheios, diagnósticos precisos e a admiração silenciosa de seus colegas. Fique conosco até o final. Essa história vai te surpreender. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comente de qual cidade está acompanhando. Em casa, a tapeçaria se desdobrava em tons mais pálidos. 15 anos de casamento com Sofia haviam transformado a paixão inicial em uma convivência polida, quase protocolar. Jantares silenciosos, conversas sobre o dia a dia que raramente se aprofundavam e a ausência de toques que não fossem acidentais. Ricardo amava Sofia, à sua maneira, mas a chama havia se reduzido a uma brasa moribunda, incapaz de aquecer o vazio que sentia. Ele se via como um observador de sua própria vida, um ator em uma peça bem ensaiada, mas sem emoção genuína. A cada manhã, o mesmo café, o mesmo jornal, a mesma sensação de que o tempo passava sem que nada de verdadeiramente significativo acontecesse. Sua existência era um ciclo contínuo de obrigações e expectativas, onde a espontaneidade havia sido há muito tempo exilada. O Hospital Santa Clara era seu refúgio, um lugar onde a urgência da vida e da morte mantinha ancorado. Ali, sua mente afiada e suas mãos firmes eram essenciais. Ele era o Dr. Almeida, o especialista, o homem que salvava vidas. Mas mesmo ali, por trás da fachada de competência inabalável, um tédio sutil começava a se instalar. Os casos se repetiam, os desafios se tornavam familiares e a rotina, que antes lhe trazia segurança, agora o sufocava. Ele ansiava por algo que quebrasse a monotonia, algo que o fizesse sentir vivo novamente, mas não sabia o que era, nem como encontrá-lo. As paredes brancas do hospital, antes um símbolo de sua vocação, agora pareciam aprisioná-lo em uma repetição infinita de procedimentos e protocolos. Ele se sentia um autômato, cumprindo sua função com perfeição, mas sem alma. Foi então que Ana Pereira chegou. 28 anos, olhos que brilhavam com uma curiosidade contagiante e um sorriso que parecia iluminar os corredores estéreis do hospital. Ela era a nova enfermeira-chefe da ala de cardiologia, e sua energia era um contraste gritante com a atmosfera por vezes pesada do setor. Ricardo anotou no primeiro dia, uma figura vibrante em meio ao branco e cinza. Ela se movia com uma eficiência graciosa, sua voz calma e empática acalmando pacientes e colegas. Ele tentou ignorar a atração inicial, um leve tremor que sentiu ao vê-la interagir com um paciente idoso, mas era inútil. Ana era como uma lufada de ar fresco em um ambiente que ele considerava estagnado. Sua presença era um convite silencioso à vida, um lembrete de que o mundo lá fora era vasto e cheio de possibilidades. O primeiro encontro profissional significativo entre eles ocorreu durante uma emergência. Um paciente com um ataque cardíaco fulminante, a ala empolvorosa. Ricardo, com sua habitual calma, ditava ordens, e Ana, com uma agilidade impressionante, antecipava cada movimento, cada instrumento, cada medicamento. Seus olhos se encontraram por um breve momento no caos, e Ricardo viu neles não apenas competência, mas uma paixão pelo trabalho que ele sentia ter perdido. Naquele dia, Ana não era apenas uma nova enfermeira. Ela era uma força, uma presença que o intrigava e o desafiava. Ele, o renomado cardiologista, sentiu-se, pela primeira vez em muito tempo, genuinamente impressionado. E, talvez, um pouco menos entediado. Aquele dia marcou o início de uma mudança imperceptível, mas profunda, na vida de Ricardo. Após o incidente na emergência, as interações entre Ricardo e Ana tornaram-se mais frequentes, embora ainda estritamente profissionais. Eles se encontravam nos corredores, na sala de descanso e nas reuniões de equipe. Ricardo, que antes mal notava a presença de outros funcionários, agora se pegava procurando por Ana. Ela, por sua vez, demonstrava uma admiração genuína por sua experiência e conhecimento, fazendo perguntas perspicazes que forçavam a pensar, a ir além do automático. Discutiam casos complexos, trocavam opiniões sobre novos tratamentos, e a cada conversa, a barreira invisível entre médico e enfermeira, entre chefe e subordinada, começava a se dissolver. A rotina do hospital, antes tão previsível, ganhava novos contornos com a presença dela. Pequenos gestos,
como um sorriso trocado no elevador ou um breve aceno de cabeça na cafeteria, tornaram-se pontos de luz em seus dias. Ele se via ansioso por esses pequenos encontros, uma expectativa que há muito não sentia. A mente de Ricardo, antes tão focada em diagnósticos e prognósticos, agora divagava para a próxima oportunidade de cruzar com Ana, de ouvir sua voz, de sentir sua energia. As conversas profissionais logo deram lugar a algo mais pessoal. Pequenos momentos roubados, um café rápido na lanchonete do hospital, um almoço apressado na cantina. Ana falava sobre sua paixão por viagens, seu sonho de conhecer o mundo, sua família no interior. Ela descrevia com vivacidade as paisagens que desejava explorar, as culturas que queria absorver. E Ricardo se via transportado para esses lugares, imaginando-se ao lado dela. Ricardo, surpreendentemente, se abria sobre sua frustração com a rotina, a pressão do trabalho, a sensação de estagnação. Ele nunca havia compartilhado esses sentimentos com ninguém, nem mesmo com Sofia. Ana ouvia com atenção, seus olhos brilhando com uma empatia que ele não encontrava em mais ninguém. Ela o fazia rir, o desafiava, o fazia sentir-se compreendido. Era uma conexão que ele não sabia que precisava e que o assustava na mesma medida em que o fascinava. A cada confidência, a cada risada compartilhada, a intimidade entre eles crescia, sutil, mas inegável. Ele se sentia como um livro aberto diante dela, e ela, uma leitora ávida, desvendando cada página de sua alma. Um dia, após um plantão particularmente exaustivo, um caso de um jovem paciente que não resistiu, Ricardo estava desolado. Sentado em sua sala, a cabeça entre as mãos, sentia o peso da impotência. Ana, percebendo seu estado, entrou sem bater. Ela não disse nada, apenas sentou-se na cadeira à frente e o observou. Depois de alguns minutos de silêncio, ela estendeu a mão e tocou seu ombro. Um toque leve, mas que fez sentir uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Ele levantou a cabeça e seus olhos se encontraram. Naquele momento, a dor da perda se misturou com uma emoção nova, avassaladora. Ele viu nela não apenas a enfermeira competente, mas uma mulher capaz de enxergar sua vulnerabilidade, de oferecer consolo sem palavras. Foi um sinal, um aviso, de que a linha entre o profissional e o pessoal havia sido cruzada. Aquele toque, tão simples, desarmou de uma forma que anos de sucesso e reconhecimento não haviam conseguido. Ele sentiu uma necessidade quase infantil de se apoiar nela, de deixar que ela carregasse um pouco do seu fardo. A sala, antes um refúgio de sua solidão, tornou-se um espaço de conexão, um santuário para a vulnerabilidade compartilhada. O convite para o jantar veio de forma quase acidental. Uma conferência médica na cidade, ambos participariam. Ricardo sugeriu que jantassem juntos depois, para discutir as palestras. Ana aceitou com um sorriso que o fez esquecer o cansaço. O jantar foi em um restaurante discreto, longe do hospital. A conversa fluiu facilmente, sem a formalidade do ambiente de trabalho. Eles riram, compartilharam histórias, e Ricardo se viu revelando detalhes de sua vida que ele mantinha guardados às 7 chaves. Ana era fascinante, inteligente, e sua presença o fazia sentir-se leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. A culpa, um fantasma que o assombrava desde o início daquela aproximação, tentava se manifestar, mas era abafada pela euforia daquele momento. Ele se sentia vivo, de uma forma que não sentia há anos. A comida, o vinho, a música ambiente, tudo parecia conspirar para criar uma atmosfera de cumplicidade e desejo. Ele se pegou imaginando como seria a vida ao lado dela, uma vida cheia de cores e emoções, em contraste com a palidez de sua existência atual. Cada olhar trocado, cada risada, era um passo a mais em direção a um precipício que ele, estranhamente, não temia. Ao final do jantar, a chuva caía forte. Ricardo ofereceu-se para levar Ana em casa. No carro, o silêncio era diferente, carregado de uma tensão palpável. A respiração de Ana era audível e o cheiro de seu perfume preenchia o pequeno espaço. Quando parou em frente ao prédio dela, nenhum dos dois fez menção de sair. Os olhos de Ana encontraram os dele no espelho retrovisor e um sorriso tímido, quase um convite, surgiu em seus lábios. Ricardo sentiu o coração acelerar, um ritmo diferente do que ele estava acostumado a monitorar. Ele desligou o carro, virou-se para ela e, sem dizer uma palavra, a beijou.
Foi um beijo hesitante no início, depois mais intenso, carregado de desejo e de uma urgência que o surpreendeu. As mãos de Ana envolveram seu pescoço e ele sentiu o calor de seu corpo contra o seu. Naquele momento, o mundo exterior desapareceu. Não havia Sofia, não havia hospital, não havia culpa. Apenas Ana, o beijo e a promessa de um caminho sem volta. O romance proibido havia começado e Ricardo sabia, no fundo de sua alma, que sua vida nunca mais seria a mesma. Aquele beijo, um ato de rebeldia contra sua própria vida, selou seu destino de uma forma irreversível. O beijo no carro foi o ponto de não retorno. A partir daquela noite, a vida de Ricardo se transformou em uma complexa teia de segredos e paixão. Os encontros com Ana tornaram-se o centro de sua existência, momentos roubados do tempo, vividos com uma intensidade que ele jamais imaginou ser possível. Hotéis discretos na periferia da cidade, apartamentos alugados por algumas horas, até mesmo carro, estacionado em ruas escuras e desertas, cada local se tornava um santuário para o amor proibido. A adrenalina do risco, o medo de ser descoberto, apenas intensificavam a paixão que os consumia. Ana era um furacão em sua vida monótona, e ele se entregava a ela com uma voracidade que o assustava e o inebriava ao mesmo tempo. Cada toque, cada beijo, cada sussurro era uma confirmação de que ele estava vivo, de uma forma que Sofia e a vida que ele construiu com ela nunca o fizeram sentir. Ele se sentia um adolescente novamente, com a excitação e a imprudência da juventude, mas com a consciência pesada de um homem maduro. A cada encontro, a linha entre o certo e o errado se tornava mais tênue, e ele se afundava cada vez mais naquele mar de emoções proibidas. Ricardo se tornou um mestre na arte da dissimulação. As mentiras para Sofia se tornaram mais elaboradas, as desculpas para os atrasos e as ausências mais convincentes. Ele inventava plantões extras, conferências de última hora, emergências no hospital. No trabalho, mantinha uma fachada de profissionalismo impecável, mas seus olhos buscavam os de Ana a cada oportunidade, um código secreto de olhares e sorrisos que só eles entendiam. A culpa era uma sombra constante, um peso em seu peito que se manifestava em insônia e em momentos de profunda melancolia. Ele sabia que estava traindo a confiança de Sofia, a mulher com quem havia construído uma vida. Mas a paixão por Ana era um vício, uma força incontrolável que o arrastava para um abismo de desejo e remorso. Ele se sentia rejuvenescido, mais leve, mas ao mesmo tempo exausto pela constante necessidade de manter as aparências. A cada mentira, um pedaço de sua integridade se desfazia, mas a promessa de mais um encontro com Ana era um bálsamo para sua alma atormentada. O espelho, antes o reflexo de sua imagem impecável, agora revelava um homem dividido, com olheiras profundas, um olhar inquieto. Sofia, por sua vez, não era tola. As mudanças em Ricardo eram sutis no início, mas com o tempo tornaram-se inegáveis. Ele estava mais distante, mais irritado com pequenas coisas, mas também com momentos de euforia inexplicável, um brilho nos olhos que ela não via há anos. O celular dele, antes largado em qualquer canto, agora estava sempre por perto, virado para baixo. As chamadas noturnas, os e-mails se ele lia com uma expressão indecifrável, as desculpas esfarrapadas para os atrasos, tudo isso acendeu um alerta em sua mente. Ela começou a investigar, a fazer perguntas indiretas, a checar o extrato do cartão de crédito, a observar seus movimentos. Pequenos confrontos surgiam, discussões veladas sobre a falta de atenção dele, a distância entre eles. Ricardo se defendia com evasivas, com raiva, com a culpa se transformando em agressividade. Sofia sentia que algo estava errado, mas não conseguia provar, e a incerteza corria por dentro. As noites se tornaram longas e silenciosas, preenchidas apenas pelo som de seus próprios pensamentos e pela crescente desconfiança. Ela se sentia humilhada, traída, mesmo sem ter provas concretas. A casa, antes um lar, parecia agora um campo minado, onde cada palavra, cada gesto, poderia detonar uma explosão. O silêncio entre eles era mais ensurdecedor do que qualquer grito, preenchido com as perguntas não ditas e as acusações veladas. Ana também vivia seu próprio inferno particular. Ela sabia que estava errada, que estava se envolvendo com um homem casado, mas estava perdidamente apaixonada. A intensidade do amor de Ricardo, a forma como ele a fazia sentir-se desejada e amada, era algo que ela nunca havia experimentado.
No entanto, a realidade de ser a outra machucava profundamente. Ela sonhava com um futuro ao lado de Ricardo, um futuro onde eles pudessem viver seu amor abertamente, sem segredos, sem culpas. Ela o pressionava, tentava convencê-lo a se decidir, a deixar Sofia, a assumir o relacionamento. Até quando vamos viver assim? Ricardo, ela perguntava, com a voz embargada. Eu não aguento mais essa vida de esconderijo. Ricardo, dividido entre a paixão e o dever, prometia que resolveria a situação, que deixaria Sofia, mas o tempo passava e nada mudava. A frustração de Ana crescia, misturada com a dor de saber que ele não era totalmente dela. Ela se sentia presa em um ciclo vicioso de esperança e desilusão, uma montanha-russa emocional que a deixava exausta. As lágrimas se tornaram companheiras constantes, derramadas em segredo, em noites solitárias, enquanto sonhava com uma vida que parecia cada vez mais inatingível. A tensão no ar era quase palpável. Um dia, Ricardo e Ana estavam em um café, em um dos raros momentos em que podiam se encontrar em público, quando o celular de Ricardo tocou. Era Sofia. Ele atendeu, a voz tensa, tentando parecer natural. Ana observava, o coração apertado, sentindo-se uma intrusa em sua própria história de amor. Outra vez, um quase flagrante. Ricardo havia esquecido um lenço de Ana no carro, e Sofia o encontrou. De quem é isso? Ricardo, ela perguntou, a voz fria como gelo. Ele inventou uma desculpa esfarrapada sobre uma paciente, mas sabia que Sofia não havia acreditado. A pressão sobre Ricardo aumentava a cada dia. Ele se sentia encurralado, preso em uma armadilha que ele mesmo havia criado. O medo de perder tudo, sua reputação, seu casamento, sua vida, começou a superar a euforia da paixão. Ele sabia que precisava tomar uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Mas qual? E a que custo? A corda estava esticada ao máximo, prestes a se romper, e Ricardo não sabia se conseguiria suportar o impacto. O destino, no entanto, tinha outros planos para ele, planos muito mais surpreendentes do que ele poderia imaginar. A cada dia que passava, o cerco se fechava, e Ricardo sentia o peso de suas escolhas esmagando, um fardo que ele não podia mais carregar sozinho. A pressão se tornou insuportável. Ricardo sentia-se sufocado pela teia de mentiras que havia tecido, pela culpa que o corroía e pelo medo constante de ser desmascarado. A paixão por Ana, antes um fogo avassalador, agora parecia uma brasa que queimava por dentro. Ele não conseguia mais dormir. Sua concentração no trabalho diminuía, e a imagem de Sofia, magoada e desconfiada, o assombrava. Era hora de tomar uma decisão, por mais dolorosa que fosse. Ele precisava terminar com Ana. A cada amanhecer, a mesma sensação de pavor, a mesma pergunta martelando em sua mente. Até quando ele conseguiria manter aquela farsa. A conversa foi brutal. Ricardo a chamou para um encontro em um café distante do hospital, um lugar neutro, onde ele esperava que a dor fosse minimizada. Ana chegou com o sorriso de sempre, os olhos brilhando de expectativa, sem saber o que a esperava. Quando Ricardo começou a falar, a voz embargada, as palavras saíram como lâminas afiadas. Ele falou sobre a culpa, sobre Sofia, sobre a impossibilidade de continuar com aquela situação. Ana ouvia, o sorriso se desfazendo, os olhos marejados. Ela tentou argumentar, implorou, lembrou dos momentos que viveram, da conexão que tinham. Mas Ricardo estava irredutível. Ele havia tomado sua decisão, e por mais que doesse, ele precisava seguir em frente. A cena terminou com Ana em lágrimas, o coração partido, e Ricardo, sentindo-se um monstro, mas com um alívio amargo por ter colocado um fim àquela situação insustentável. As palavras de Ana, cheias de dor e desilusão, ecoavam em sua mente, mas ele se forçava a ignorá-las, a endurecer o coração para o que ele acreditava ser o bem maior. Ana, no entanto, não se conformou. Dias depois, ela ligou para Ricardo, pedindo um último encontro. Não para reatar, ela garantiu, mas para se despedir, para ter um fechamento. Ricardo hesitou. Ele sabia que era perigoso, que poderia reacender a chama que ele estava tentando apagar. Mas a voz de Ana, tão cheia de dor e resignação, o tocou. Ele se sentia culpado por machucá-la, e um último adeus parecia o mínimo que ele poderia oferecer. Ele concordou.
O local escolhido foi o apartamento que eles alugavam ocasionalmente, um lugar que havia sido palco de tanta paixão e agora seria o cenário de uma despedida. Aquele apartamento, antes um refúgio, agora se transformava em um palco para o último ato de um drama doloroso. Naquela noite, o apartamento estava impregnado de uma melancolia palpável. As lembranças dos momentos felizes pairavam no ar, tornando a despedida ainda mais difícil. Eles conversaram por horas, relembrando o início de tudo, os risos, os segredos compartilhados. A paixão, que Ricardo pensou ter extinguido, reacendeu-se com uma força avassaladora. Um último beijo, um último toque e a promessa de que aquilo seria o fim. Mas o destino, caprichoso e imprevisível, tinha outros planos. O ar estava pesado, carregado de emoções não ditas, de arrependimentos e de uma tristeza profunda que parecia envolver tudo ao redor. No auge daquele momento de intimidade e emoção, Ricardo sentiu uma dor aguda no peito, uma pontada que se espalhou rapidamente por seu braço esquerdo. Uma sensação de peso, de opressão, como se um elefante estivesse sentado em seu tórax. Ele tentou respirar, mas o ar parecia rarefeito. Seus olhos se arregalaram, o rosto contorcido em uma expressão de pavor. Ele levou a mão ao peito, a dor se intensificando a cada segundo. Ana, percebendo a mudança brusca em seu semblante, perguntou o que estava acontecendo. Ricardo tentou responder, mas as palavras não saíam. Ele caiu de joelhos, a respiração ofegante, o corpo tremendo. Ana, enfermeira por instinto, agiu rapidamente. Ela o deitou no chão, verificou seu pulso, tentou reanimá-lo. Ricardo, Ricardo, ela gritava, a voz embargada pelo pânico, mas ele não respondia. Seus olhos se fixaram no teto, vidrados, e seu corpo ficou inerte. O infarto fulminante havia chegado, implacável, no momento mais inoportuno. O tempo parecia parar, e o desespero de Ana preencheu o silêncio do apartamento. Ana, em desespero, começou as compressões torácicas, a respiração boca a boca, tudo o que havia aprendido. Lágrimas escorriam por seu rosto, misturadas com o suor do esforço. Ela não podia perdê-lo, não assim. Mas o corpo de Ricardo permanecia sem vida. Ela continuou, incansável, até que, de repente, os olhos de Ricardo se abriram. Ana parou, o coração aos saltos, uma ponta de esperança surgindo em meio ao caos. Mas o olhar dele não era o mesmo. Havia uma confusão, uma estranheza, como se ele estivesse vendo tudo pela primeira vez. Ele olhou para Ana, depois para o apartamento, e uma voz, que não era de Ricardo, mas que vinha de dentro dele, ecoou em sua mente. Onde estou? Quem é você? A voz era jovem, cheia de uma curiosidade quase infantil e completamente desprovida de qualquer memória do que havia acontecido. Ana observava, em choque, sem entender. O Ricardo que ela conhecia havia morrido e, em seu lugar, havia renascido um estranho, um Ricardo de 25 anos, com a mente de um estudante de medicina, sem memórias do casamento, sem memórias dela, sem memórias de nada que havia acontecido nos últimos 20 anos. O evento inacreditável havia se concretizado. Ana, paralisada pelo terror e pela perplexidade, finalmente conseguiu pegar o telefone e ligar para a emergência, sua voz tremendo enquanto tentava explicar o inexplicável. Ricardo, o novo Ricardo, estava vivo, mas a que custo? E o que Ana faria com aquele segredo, com aquela verdade que ninguém acreditaria? A sirene da ambulância se aproximava, e com ela, uma nova e complexa realidade se instalava. O apartamento, antes um refúgio de paixão, agora era o palco de um milagre bizarro, um segredo que pesaria sobre Ana para sempre. O som da sirene da ambulância rasgou o silêncio da noite, anunciando a chegada de uma nova e bizarra realidade. Ana, ainda em choque, observava os paramédicos agirem com a eficiência mecânica de quem lida com a vida e a morte diariamente. Ricardo, o corpo que ela conhecia, mas com uma mente que não era a dele, foi levado às pressas para o hospital. Ana o acompanhou, uma sombra silenciosa, sua mente em turbilhão. Como explicar o inexplicável? Como contar a alguém que o homem que acabará de sofrer um infarto fulminante havia retornado com a personalidade de um jovem de 25 anos, sem memória de sua vida adulta? A cena parecia saída de um filme de ficção científica, e Ana se sentia presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar.
No hospital, a recuperação de Ricardo foi surpreendente. Fisicamente, ele se restabelecia rapidamente para a alegria e alívio de Sofia, que chegou ao hospital em prantos, sem entender o que havia acontecido. Mas a personalidade de Ricardo era outra. Ele era mais otimista, mais idealista, com um brilho nos olhos que Sofia não via há anos. Ele falava com entusiasmo sobre a medicina, sobre os avanços científicos, sobre o desejo de fazer a diferença no mundo. Para Sofia, era como se seu marido tivesse passado por uma transformação milagrosa. Ele estava mais presente, mais carinhoso, mais apaixonado. Ele a cortejava novamente, com a ingenuidade e o fervor de um primeiro amor. O casamento, que antes parecia fadado à rotina e ao tédio, florescia de uma forma que Sofia jamais imaginou. Ela estava confusa, mas feliz. O Ricardo que ela conhecia havia retornado, mas de uma forma melhorada, mais vibrante, mais conectado a ela. As paredes do hospital, antes um lugar de dor e sofrimento, agora testemunhavam o renascimento de um amor. Um amor que havia sido resgatado das cinzas de uma vida moribunda. Ana observava tudo de longe, um nó na garganta. Ela via o novo Ricardo interagindo com Sofia, com os colegas, com os pacientes. Ele era o mesmo e, ao mesmo tempo, completamente diferente. O Ricardo que ela amava, o homem com quem ela havia compartilhado segredos e paixões, havia desaparecido. Em seu lugar, havia um jovem idealista, cheio de sonhos, que não tinha a menor ideia de quem ela era, ou do que eles haviam vivido. A dor da perda era avassaladora, misturada com a perplexidade e a incredulidade. Ela tentou se aproximar, tentou fazê-lo lembrar, mas era inútil. Os olhos dele a olhavam com a cortesia de um estranho, sem nenhum reconhecimento, sem nenhuma faísca de memória. Cada tentativa de Ana era como um golpe em seu próprio coração, uma confirmação dolorosa de que o homem que ela amava havia se perdido para sempre. O dilema de Ana era cruel. Ela era a única testemunha daquele evento inacreditável. Ela sabia a verdade, mas como contá-la? Quem acreditaria em uma história tão fantástica? Ela seria taxada de louca, de mentirosa, de mulher despeitada. E para quê? Para destruir a felicidade que o novo Ricardo e Sofia estavam construindo, para trazer de volta a dor e a culpa que haviam assombrado a vida de Ricardo antes do infarto. Ela via a alegria nos olhos de Sofia, a renovação do amor entre eles, e percebia que não havia lugar para ela nessa nova realidade. O Ricardo que ela amava havia morrido, e o Ricardo que havia renascido estava feliz, mesmo que não fosse com ela. A verdade, por mais pesada que fosse, parecia ser um fardo que ela teria que carregar sozinha, em silêncio, para proteger a felicidade de outros. A decisão foi dolorosa, mas inevitável. Ana decidiu guardar o segredo. Ela pediu demissão do hospital, alegando motivos pessoais. A dor de vê-lo todos os dias, sem ser reconhecida, era insuportável. Ela se mudou para outra cidade, em busca de um novo começo, de uma vida onde as memórias de Ricardo não a assombrassem a cada esquina. Ela carregava consigo lembrança de um amor proibido, de momentos intensos e de um evento inacreditável que mudou a vida de todos. A história de Ricardo e Ana era um segredo que ela levaria para o túmulo. A cada passo em sua nova vida, ela sentia o peso daquele segredo, uma sombra constante que a acompanharia para sempre, um lembrete de um amor que foi de uma vida que poderia ter sido. Ricardo, com sua nova consciência, viveu uma vida plena e feliz ao lado de Sofia. Ele se tornou um médico ainda mais dedicado, um marido mais presente, um homem realizado. Ele nunca soube do romance que teve com Ana, nem do evento bizarro que o transformou. Para ele, o infarto foi um susto, um aviso, um renascimento que o fez valorizar a vida e o amor. Para Sofia, foi a prova de que o amor verdadeiro pode superar qualquer crise. E para Ana, foi a lição de que alguns amores, por mais intensos que sejam, são feitos para serem vividos em segredo, e que a maior prova de amor, às vezes, é a capacidade de deixar ir. A vida seguiu seu curso, com seus mistérios e suas reviravoltas, deixando para trás um rastro de corações inesperados, segredos guardados para sempre. O destino, em sua infinita sabedoria, havia reescrito a história de Ricardo, e Ana, a guardiã silenciosa da verdade, aceitou seu papel no grande teatro da vida, sabendo que seu amor, embora não reconhecido, havia sido real e transformador. Obrigado por ficar conosco até o final da história.
Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e comentar o que achou para nos ajudar.